O assunto diz respeito ao conflito que está claramente estabelecido entre os três poderes que estão previstos na Constituição, na organização do Estado brasileiro, ou seja, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Judiciário aplica a lei, mas não faz a lei, e que existe um artigo na Constituição dizendo que os poderes são independentes, portanto, um não pode invadir a competência do outro, e são harmônicos, devem ser harmônicos entre si. Harmônicos é funcionando em perfeita consonância com as atribuições de uns e de outros poderes, todos se respeitando e ninguém dando um passo dentro do território de competência de nenhum outro poder. Tudo isso está muito claro para quem tem boa fé, para quem tem respeito ao direito, à justiça, e para quem não está fazendo uma revolução, nem está dando um golpe de Estado, porque golpe de Estado não é dado apenas pelo poder das armas. Golpe de Estado pode se dar quando se subverte a estrutura do Estado que está lá na Constituição em cláusula pétrea. Os poderes são executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Muito bem. Ao poder judiciário, deu-se a função específica de ser um órgão, evidentemente, isento, porque ele julga, porque ele é composto por juízes, ainda que por homens e mulheres que nunca foram juízes na vida, mas indo para o Supremo Tribunal Federal, transformam-se em juízes da Corte Suprema do país. Muito bem. A primeira coisa que esses juízes têm que fazer é jurar cumprir a Constituição e as leis e defendê-las. Isso é que dá estrutura, dá alicerce a um Estado democrático de direito que está definido na Constituição. Pois muito bem, nós temos, no momento presente, estas irregularidades, esses abusos que ministros do Supremo Tribunal Federal vêm cometendo contra o ordenamento jurídico, contra a própria Constituição, que eles deveriam garantir, preservar, fazer obedecer e obedecer eles próprios. E eles vêm de uma forma cada vez mais acentuada, legislando, isto é, decidindo como se legisladores fossem. Fazem em suas decisões com que o direito vigente fique de lado e um torto que eles decidem aplicar tome o lugar do direito. Isto por isto só. O ministro que faz isso, se forem todos são sujeitos a serem alvos de um impeachment. Por parte de quem? Qual é o organismo controlador desses ministros? O Senado da República. Então, se o Senado da República cumprisse uma das suas tarefas constitucionais, ele teria que tirar do cargo o ministro do Supremo Tribunal Federal, sejam eles quantos forem, se forem todos teriam que sair, se eles estiverem descumprindo a sua missão, a sua tarefa, a sua atribuição constitucional. Mas como o Senado da República é um órgão que está se mostrando também completamente omisso, torto, não cumprindo a sua missão, acovardado, de um lado, por alguns que são covardes, ou interesseiro por alguns que, de outro lado, têm interesses, muitas vezes escusos e espúrios, o Senado finge que não vê que o Supremo está fazendo as barbaridades que está fazendo. Portanto, o que é que nós temos hoje?
Veio vindo, e o presidente da República sempre dizendo, chefe do Poder Executivo, eu estou obedecendo às regras constitucionais, mas os outros poderes estão passando dos limites. Isso é um sinal, na voz de um presidente da República, quando ele diz, eu sou de um tempo em que decisão do Judiciário se cumpria, decisão do Supremo se cumpria. Hoje, não mais. Dizendo em português claro, ele diz, hoje eu não cumpro. E por que ele diz, hoje eu não cumpro? Porque o Judiciário não está cumprindo o seu dever, atropelando o Poder Executivo e o próprio Legislativo. Então, é um ato de provocação. Eles cresceram, eles inflaram, eles incharam. Quando o presidente diz, não vou cumprir as medidas do Supremo quando forem inconstitucionais e ilegais, vêm aqueles que estão torcendo para que as coisas desandem e dizem, o presidente está sendo golpista. Que visão torta se tem quando olha-se para um poder, vê-se que esse poder invade as competências dos outros poderes, faz o que não pode e não deve, atropela a Constituição que tem que defender e aplicar. E aí, quem está, ao dizer não vou cumprir essas ilegalidades, quem está dando golpe ao presidente, repito, golpe não se dá mais apenas com a força das armas. Toda ilegalidade, toda violência à Constituição, todo descumprimento à Constituição é uma forma de golpe. O que os ministros, principalmente Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin e Lewandowski, e dona Carmen Lúcia não fica atrás, e dona Rosa Weber não fica atrás. Tudo o que eles estão fazendo é, nitidamente, invasão de competência. Na medida em que eles invadem o outro poder, o que faz o outro poder? O que faz um poder invadido? Qual é a saída? Não há dúvida hoje que há uma coisa orquestrada. O Supremo Tribunal Federal hoje é um partido político. O Supremo Tribunal Federal hoje tem uma ideologia, tem um projeto. E qual é a primeira coisa que a Constituição diz no seu artigo 95, parágrafo único, inciso 3? Aos juízes é vedada, proibida uma atividade político-partidária. O juiz não pode ter preferências políticas, principalmente os juízes que compõem o Tribunal Eleitoral, que decide tudo numa eleição. Eles chegaram num ponto de arrogância, num ponto de desmando, que não se iluda ninguém. Nem os radicais que hoje estão a favor deles, achando que está muito bom, porque o juiz está roubando a favor do time deles. Então eu peguei um trecho hoje, me permitam, o Pedro Campos e a Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes, do programa de muita audiência, Jornal Gente, e que não são, nem de longe, bolsonaristas, porque quando a gente é a favor de uma tese de direito, não importa quem é o alvo. Pois bem, eu peguei a palavra hoje, um comentário breve que eles fizeram, e volto a dizer, são críticos, inclusive, do presidente Bolsonaro. Já demonstraram isso várias vezes, em muitas questões. Olha, prestem atenção em cada palavra que eles usaram hoje, e depois eu faço um comentário final. O Tribunal Federal avança, a gente tem alertado aqui sobre isso, há uma pauta política. O tribunal sempre teve uma característica política, mas vem ganhando cada vez mais espaço em decisões políticas que não se restringem apenas à letra fria da lei, que não traz previsão, por exemplo, por mais que gostem ou não, para fake news. Quem pratica fake news hoje, se não ofender ninguém, se não tiver nenhum tipo de conduta ligada aos crimes contra a honra, basicamente falou uma mentira.
né? Então, gostem ou não, se não gosta e quer um crime de fake news, escreve uma carta lá, um e-mail pro seu deputado, pro seu senador. Tem um projeto pedindo. em tramitação, não é? Mas é muito delicado, não é, Pedro? Porque é uma discussão difícil, é uma discussão que tem o consenso quase impossível. Subjetivo, né? Subjetivo. E há a pergunta básica que é sempre feita, que acho que é o fundo disso tudo. Quem é que define o que é fake news e o que não é? Qual é a diferença entre você classificar algo como fake news e impedir a divulgação de um ponto de vista com o qual você não concorda? Isso abre espaço para ações mais totalitárias, para censura, para unificação de pensamento, independente do lado para o qual a pessoa que tem a caneta na mão joga. É uma discussão muito, muito difícil. Enquanto ela não avança, a gente fica de novo com o Supremo aí legislando mais uma vez. Que eles, com poucas palavras, disseram aquilo que todas as pessoas tinham que repetir, e não apenas repetir verbalmente, mas compartilhando essas verdades e mais, tomando uma atitude modificativa desta situação, atuando, agindo, militando no sentido de colocar o Supremo Tribunal Federal, já que ele não se coloca por ele no lugar dele, colocando o Supremo Tribunal Federal no lugar dele. O que disse o Pedro? Avançando cada vez mais em decisões políticas, tomando decisões nitidamente políticas, vedado pela Constituição. Juiz não pode ter atividade política. Artigo 95, parágrafo único, inciso 3. Decidindo, inclusive, punir quem faz fake news. E é o que ele disse, isso é corretíssimo, ele é bacharel em direito. Fake news não é crime, até hoje. Se você fizer uma fake news, você está dizendo uma mentira. Mas não está na lei que fazer fake news é crime. Você pode criar uma lei dizendo que cometerá crime quem disser uma mentira, quem cometer uma fake news. E isto pode ser cometido pela grande imprensa, pela Globo, pela Folha, pelo Estadão, como pode ser cometido por qualquer um dos usuários das redes sociais. Mentiras. Mentiras leves, mentiras que nada têm a ver com política, mentiras que têm a ver com política, mas não é o Supremo que decide e legisla, criminalizando fake news. Até porque, como disse dona Thaís Freitas, quem é que vai decidir o que é fake news? Quando fake news será crime? Porque uma mentira não é crime. E no direito penal, está na Constituição, está nas leis do Brasil, está dito o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há descrição nenhuma de que fake news é crime. Então não pode ninguém ser punido, nem preso, nem cassado no seu mandato, muito menos ainda, por fazer fake news. E não é o Supremo que cria o fato típico, é o Legislativo que tem que criar, porque a ele compete fazer as leis. Decisão do Judiciário não se discute, cumpre-se. Mas decisão política do Judiciário não é decisão do Judiciário. Decisão política do Judiciário, que invade a competência e o poder dos outros poderes, não se cumpre. E não se cumpre mesmo. E aí como é que fica? A Constituição prevê o caso em que um poder invade o poder do outro, se desmanda, atropela o ordenamento jurídico, derrubando o Estado democrático de direito. Tem solução na Constituição. Quem está provocando isso, provavelmente deve ter a cobertura das Forças Armadas. Quem está provocando, descumprindo a Constituição, legislando fora da sua competência, invadindo a competência dos outros. Porque cabe às Forças Armadas, diz o artigo 142 da Constituição, organizadas sob a autoridade suprema do presidente da República, garantia dos poderes constitucionais e, portanto, a garantia da independência dos poderes cabe a elas, por iniciativa de qualquer um dos chefes de poder ou dos poderes. Eu não sei onde é que nós vamos parar do jeito que estamos indo. Tristemente, não quero imaginar a hipótese de que tenha que haver amanhã
um tipo de intervenção que é inadmissível num Estado democrático de direito que a gente custa muito a construir. E é tão fácil, é só obedecer o direito. Basta não estuprar o direito. Basta não esmagar o direito. Basta não atropelar o direito. Basta não passar por cima das regras do direito, que nada disso pode acontecer. E quem está fazendo isso, indiscutivelmente, em várias reincidências, é o Supremo Tribunal Federal.